obrigado. Boas tardes a todos. Um cumprimento especial ao José Diebe, que é o Presidente da Mesa, da Assembleia Distrital, também ao nosso Costa da Silva, que foi reeleito Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Évora. Cumprimento também a Presidente da Juventude Social Democrata de Évora, os TSDs, que aqui estão também, que eu sei. Todos, portanto, os que acharam que valia a pena, numa tarde como esta, emprestar significado à posse dos órgãos distritais que têm agora mandato para os próximos 2 anos. E como aqui foi assinalado, trata-se de 2 anos importantes, porque são justamente nestes 2 próximos anos que nós teremos oportunidade de voltar a encarar os eleitores portugueses, as portuguesas e os portugueses, quando, por altura das eleições legislativas, lhes tivermos de explicar o que fizemos, mas, em particular, o que é que queremos fazer para os anos seguintes. E a seguir a essas eleições, cá estaremos, evidentemente, para poder dar o nosso contributo para essa mudança que temos estado a empreender no nosso país. Como sabem, é muito difícil, se não sabem, devem calcular, com certeza, que é muito difícil, ao mesmo tempo, liderar o governo e liderar o partido. E por essa razão, mesmo não me tendo acontecido no passado tal situação, supondo que não fosse fácil, procurei encontrar um caminho, uma escolha que permitisse que o partido não ficasse sempre em segundo lugar no tempo que era necessário destinar para que as coisas funcionassem bem. E aproveito hoje aqui esta ocasião também para fazer um agradecimento muito especial àqueles que me ajudaram muito de perto a poder acumular as 2 funções e tratar das 2 coisas ao mesmo tempo. Isso não teria sido possível sem a forma muito eficiente e muito competente como o Vice-Presidente Marco António Costa tem dirigido a Comissão Permanente e Comissão Política do PSD e como o nosso Secretário-Geral Matos Rosa tem feito o contacto com toda a estrutura do partido. Digo isto pela dupla razão de que ninguém pode decidir tudo. E aqueles que acham que podem decidir as mais pequeninas coisas, no fundo querem que todo o mundo caiba no seu pequenino mundo. Isso não é possível. No mundo em que nós vivemos, a confiança é um fator decisivo. Nós temos de confiar uns nos outros. Temos de acreditar que cada um de nós dá o melhor que pode e que sabe para que tudo resulte no dia-a-dia. Eu tenho tido uma enorme confiança junto daqueles que me têm apoiado e tenho também atribuído uma grande confiança àqueles que mais diretamente comigo colaboram. Sejam, como foi o caso que acabei de referenciar, do Marco António Costa e do Matos Rosa, seja também toda a equipa distrital que acompanha o nosso partido de norte a sul. Fazemos com muita frequência pontos de situação, reuniões preparatórias para saber o que é importante, o que não é importante, o que podemos resolver, o que não podemos resolver, para que todos saibam exatamente com o que contar e para que todos possam, no seu local, no seu distrito, no seu concelho, aplicar-se dentro dos limites das possibilidades que nós temos. Toda a equipa de presidentes distritais e as suas equipas nos distritos, juntamente com as nossas organizações autónomas, têm sido essenciais para estes anos de trabalho. Por isso, estar aqui hoje, no momento em que se empossam os novos órgãos distritais, é, de certa maneira, também a forma que tenho de poder retribuir todo o trabalho dedicado que, nestes anos de dificuldades, os nossos dirigentes distritais e os nossos militantes
conseguiram realizar para que a mudança no nosso país fosse possível. E quero-lhes deixar aqui um abraço de enorme amizade pelo trabalho difícil que eu sei que desempenharam, mas que podem ter a certeza foi essencial para que nós pudéssemos ter tido o sucesso que tivemos. O Costa da Silva já o disse, nestes quase 4 anos, nós passámos por momentos de muitas dificuldades. Quando se assinalaram os 40 anos de aniversário do partido, ou melhor dizendo, os 41, porque foi nessa data que concluímos as comemorações que se iniciaram há um ano atrás dos 40 anos do PSD. Tive a oportunidade de o dizer, de o recordar, nós passámos por momentos de grandes dificuldades. Não me refiro apenas àqueles que estiveram no governo e aos que estiveram dentro das estruturas partidárias a apoiar esse trabalho. Refiro-me aos portugueses, ao país no seu conjunto. Foram momentos muito difíceis. E eu não esqueço que ainda há muitos portugueses que vivem grandes dificuldades nos tempos de hoje. Podemos hoje, no entanto, dar a todos esses portugueses uma palavra de confiança e de esperança de que o pior já passou e de que muitos já testemunharam as possibilidades de ter uma economia a crescer, com o emprego também a crescer e, portanto, com a possibilidade de termos uma sociedade progressivamente menos injusta e mais justa, como nós, social-democratas, queremos construir. Mas nestes anos, aproveito hoje para o recordar de uma forma especial, nós conseguimos sempre, apesar das grandes dificuldades que tivemos, conseguimos sempre orientar a nossa ação para proteger aqueles que são mais vulneráveis. Eu julgo que, num momento em que se pensa ao futuro, é importante recordar como o valor da solidariedade e da igualdade de oportunidades à partida esteve sempre presente na nossa ação política nestes anos. Nós sabíamos que o país tinha desequilíbrios muito grandes e que corrigi-los exigiria um esforço que eu na altura disse que seria um esforço colossal. Na verdade, depois, por via da mídia, acabou por se associar isso ao déficit ou à dívida colossal. Mas, na verdade, o que eu disse na altura foi que o nosso ponto de partida era muito diferente daquele que se julgava e isso exigiria um esforço colossal para poder ultrapassar. E o país realizou esse esforço. E realizou esse esforço porque acreditou em si próprio, acreditou que valia a pena ultrapassar essas dificuldades para não ficar em circunstâncias como outros, apesar de tudo, ficaram, de andar de resgate em resgate, de dificuldade em dificuldade, sabendo que é sempre quem mais precisa aquele que acaba por ser mais penalizado. Os que têm muito podem perder proporcionalmente mais, mas têm sempre outras possibilidades. Os que têm menos podem perder menos, mas às vezes o que perdem é quase tudo o que precisam para poderem enfrentar a sua vida. Por essa razão, é importante sublinhar que, apesar dessas restrições, que eram reais, não foram ficcionadas por nós, se elas não existissem, melhor, quem gosta de criar dificuldades artificiais. Mas, apesar dessas dificuldades que eram reais, nós conseguimos fazer uma coisa que quem esteve antes de nós não conseguiu. Descongelámos as pensões mínimas, sociais e rurais, que são pensões muito baixas. 200 e qualquer coisa euros, 240, 250, 260 euros. Isso, para quem não tem mais nada, pode ser a diferença entre, com mais alguma ajuda, viver com o mínimo de condições de dignidade ou não o poder fazer. E por essa razão, nós entendemos descongelar essas pensões que estavam congeladas.
e pelo menos atualizá-las pelo valor da inflação. Quer dizer que as pessoas não perdessem poder de compra. E, em bom rigor, ganharam até um bocadinho. Custou isso, em anos que tivemos de fazer tantos cortes, em média, em cada ano, mais de 60 milhões de euros. Houve um ano em que foi quase 80 milhões de euros. E nós sempre à procura de ver onde é que íamos buscar mais 100, mais 100, mais 200. Mas pusemos sempre de lado o que era necessário para que não faltasse àqueles que mais precisavam. E felizmente conseguimos também que as pessoas mais idosas pudessem beneficiar, muitos como doentes crónicos, de medicamentos com preços muito mais baixos do que eram praticados antes. Conseguimos, quer com as farmácias, quer com as farmacêuticas, expandindo a oferta de genéricos, por um lado, por outro lado, conseguindo créditos sobre o Sistema Nacional de Saúde, que permitia, de alguma maneira, um reembolso da fatura com medicamentos, que, em média, o preço dos medicamentos tivesse baixado quase 25% nestes 4 anos. E isso foi uma ajuda para muitas pessoas com doenças crónicas, pessoas mais idosas, que, não tendo outras possibilidades, ficaram com uma fatura mais baixa de medicamentos para pagar. E conseguimos também, com a disciplina financeira, que os juros descessem. Isso foi bom para o Estado, porque, à medida que os anos vão passando, consegue substituir dívida antiga por outra que custa menos, mas permitiu também, como muitos sabem, que o valor dos juros que estão associados aos empréstimos de habitação baixassem também. Isso ajudou muitas pessoas que ficaram sem emprego e que ficaram com menos rendimentos, famílias que, portanto, dispunham de menos rendimentos porque tinham funcionários públicos na sua família e que, por essa razão, tiveram um rendimento disponível mais curto. Alguns chegaram a ter, por diferença do que se pagava no final do mês da prestação da casa, mais do que aquilo que lhes era cortado no vencimento. O que significa, portanto, que nós associamos a disciplina financeira a benefícios para as pessoas e usamos muita da contenção que se teve de realizar no Serviço Nacional de Saúde para baixar o preço dos medicamentos e não, como dizia muito bem o Costa da Silva, para desinvestir na saúde. Pelo contrário, construímos novos hospitais, remodelámos urgências, conseguimos baixar as listas de espera, conseguimos contratar mais médicos, mais enfermeiros do que havia antes e conseguimos conjugar melhor estas preocupações com as preocupações de natureza social, com a rede de cuidados continuados, com a rede de cuidados paliativos, juntando as instituições de solidariedade social que viram ter a possibilidade de aceder, como antes não tinham, ao programa de emergência social, que durante estes 4 anos valeu quase 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros que nós canalizamos para o programa de emergência social. Claro que, muitas vezes, no meio das dificuldades, nem todas as mensagens passam, nem toda a comunicação chega ao seu destinatário. Recordo um episódio extraordinário que foi debatido em Conselho de Ministros, faço aqui esta inconfidência, a propósito das reformas. Fomos forçados a tomar medidas, como todos se recordam, que limitavam o valor das pensões a partir dos 1.350 euros. Até aí não, mas a partir dos 1.350 euros tivemos um procedimento muito parecido que replicava aquele que se aplicava aos salários dos funcionários públicos. Isso significava reduzir progressivamente pensões a cerca de 10% dos pensionistas. 10% dos pensionistas.
Quer dizer que 90% dos pensionistas em Portugal nunca tiveram nenhuma redução de pensão, sendo que, como ainda agora disse, alguns deles tiveram mesmo atualizações de pensões. Mas a verdade é que, cada vez que no debate público se falava desta matéria, havia assim um bocado a ideia de que todos os pensionistas tinham tido cortes de pensões. E a gente não percebia porque é que havia esse sentimento instalado. E um dia percebemos o que é que se tinha passado. O que se passou foi uma coisa simples. Nós tínhamos destinado que aqueles que iam ter cortes nas pensões e que, ao mesmo tempo, iam sofrer com o aumento dos impostos por causa da sobretaxa do IRS, iam ficar todos os meses com um rendimento disponível mais pequeno por causa, como todos sabem, da retenção na fonte. Essa decisão teve de ser tomada depois de um acórdão do Tribunal Constitucional e depois, portanto, das pessoas fazerem os seus planos para o próprio ano. Como evitar que de um dia para o outro as pessoas ficassem, sem contar com isso, com menos rendimento disponível. E nós lembramos, e eu julgo que bem, redistribuir aquela pensão que se recebia em duplicado em novembro, no caso dos pensionistas do Estado, em dezembro, dos pensionistas da Segurança Social, por todos os meses ao longo do ano. E isso faria que, ao fim de cada mês, as pessoas não sentissem uma grande diferença no seu rendimento disponível. Podiam, portanto, continuar a assumir os seus compromissos mensais, sem que lhes faltassem meios para fazer face às despesas. Mas sabiam que, no final do ano, não receberiam o subsídio de Natal, chamemos-lhe assim. Mas isto era apenas para aqueles que tinham pensões cortadas, portanto, que tinham pensões superiores a 1.350 euros. Qual foi o problema? A Segurança Social, o sistema informático, não permitia discriminar as duas situações. E, portanto, o processamento tinha de ser feito igualmente para todos. O que se passou, portanto, é que aqueles que não tinham cortes nenhuns passaram a ter mais rendimento todos os meses, porque tinham o seu subsídio de Natal distribuído ao longo do ano, mas depois, quando chegou ao final do ano, ficou com a sensação de que lhe tinham cortado a pensão, porque não tinham recebido em dobro, como sempre estavam habituados a receber, e não tinham recebido em dobro, porque a tinham recebido ao longo do ano, sem corte nenhum. Reparem como, por vezes, quando a nossa preocupação é de resolver o problema das pessoas, pensar como realmente podemos ajudá-las a ultrapassar as suas dificuldades, às vezes a comunicação e a preocupação de comunicação vem depois. O que era preciso era resolver o problema para que pessoas com rendimentos muito modestos, apesar de tudo, não ficassem em cada mês com dificuldade em solver os seus compromissos. Mas, em contrapartida, corremos o risco de 90% dos pensionistas que não eram abrangidos pela medida, de certa maneira, terem a sensação de que tinham sido abrangidos por uma medida que nunca se lhes aplicou. Nós tivemos, portanto, mesmo do ponto de vista dos portugueses, um período difícil em que as pessoas tiveram dificuldade em perceber aquilo com que podiam contar, como é que as coisas iam ser feitas. Mas conseguimos ultrapassar essas dificuldades todas. E esse é o ponto que eu acho que é importante hoje. Já há cerca de um ano quase que fechámos o nosso programa de assistência, confirmámos que a nossa economia iniciou recuperação desde o início de 2013. Temos vindo a fazê-lo sem acrescentar dívida, o que é bom, dívida privada, e a única dívida pública que acrescentámos foi nos anos iniciais em que o déficit ainda era maior e, portanto, acrescentava, porque o déficit tem de ser sempre pago, como os senhores sabem, com dívida. Mas hoje já não estamos nessa situação. Em 2013, felizmente, já tivemos um resultado ligeiramente positivo, aumentámo-lo em 2014, em 2015 vai ser mais expressivo, e assim será nos anos seguintes, de maneira a conseguir aliviar o peso do passado, das responsabilidades passadas, e à medida que isso for acontecendo, vamos nos libertando mais para que o futuro nos possa trazer um crescimento ainda mais vigoroso e, dessa maneira, podermos corrigir ainda melhor
as injustiças, que são muitas ainda, na sociedade portuguesa. Mas temos de ter uma perspectiva clara de como queremos fazer este caminho daqui para a frente. Hoje há uma preocupação, sobretudo na oposição, de prometer e oferecer às pessoas tudo aquilo que acham que as pessoas querem. É a reposição dos feriados, é a remoção de todas as medidas, mais depressa possível, em dobro até daquilo que nós achamos que é prudente. É mesmo relativamente a medidas que foram defendidas pelo governo anterior, como a privatização da TAP, desfazê-la se for possível, desfazer qualquer coisa que possa representar uma consolidação da mudança que fizemos. Do nosso lado, temos uma perspectiva muito definida também. Nós queremos remover tudo o que é medida extraordinária sem colocar em risco o futuro. Nós não tomamos medidas extraordinárias por gosto, iremos removê-las à medida do que for prudente e do que for possível. E como se costuma dizer, devagar, que tenho pressa. Nós temos pressa, realmente, de as remover, mas não temos pressa nenhuma de as voltar a adotar. Ninguém quer andar a fazer como no passado, a baixar impostos para depois ir a correr, a seguir às eleições, aumentá-los. Fazer aumentos antes das eleições para depois ir fazer cortes a seguir. Nós queremos não um país que anda aos solavancos para trás e para a frente, com uma falta de respeito pelos cidadãos, pelos sacrifícios que fizeram. Queremos um país que possa construir em cima do que nós já conseguimos realizar. O que conseguimos realizar não é um património do PSD, nem do CDS-PP, que esteve connosco nesta coligação que resgatou Portugal da bancarrota. Nós queremos, evidentemente, que o resultado que alcançamos seja um resultado de todo o país. Porque todos fizeram um esforço muito grande para salvar o país e para olhar para a frente e andar para a frente. Ninguém tem o direito de destruir o sacrifício que os portugueses fizeram e de voltar a colocar em risco a possibilidade de podermos sonhar com os pés na terra, com um futuro melhor. Os próximos anos são, portanto, muito importantes para consolidar estes resultados, para criar emprego sustentável e não falso emprego. Não vale de nada estar o Estado a fazer investimento público, através de obra pública que não cria emprego, que não cria riqueza, mas que depois obriga a mais impostos para se ter de pagar. O que nós queremos é que o emprego venha de investimento que seja reprodutivo, que traga valor acrescentado, porque é desse valor acrescentado que vêm melhores salários, melhores rendimentos, a possibilidade de gastar um pouco mais do que se gastava antes, quando o nosso rendimento aumenta, e também de pôr de lado um pouco mais de poupança a pensar no futuro, poupança que o sistema financeiro há de aplicar em novo investimento. É este o círculo virtuoso que nós queremos, e não o ciclo destrutivo de estar sempre a aumentar impostos porque aumentamos a dívida e depois alargar a dívida porque achamos que se distribuirmos mais dinheiro conseguiremos simplesmente que as coisas funcionem melhor quando sabemos que elas depois funcionam pior. Mas temos de o fazer, insisto, protegendo aqueles que têm rendimentos mais baixos. Nós decidimos o ano passado que havia já condições para aumentar o salário mínimo nacional. E dissemos, nessa altura, futuros aumentos do salário mínimo nacional dependerão, no essencial dependerá também de outros aspectos, evidentemente, mas no essencial deverá depender dos ganhos de produtividade. Quer dizer, para que as empresas que pagam esses salários possam sobreviver. Ninguém tem interesse em ter um aumento do seu salário para perder o emprego. O interesse é que o seu salário possa aumentar à medida que a empresa cresce também, consegue
produzir mais, exportar mais, criar mais valor, ser mais bem gerida. E isso é bom para todos. E é isso que se deve medir. Tivemos aumentos de produtividade, devemos recompensar aqueles que estiveram na origem desses ganhos. Ainda não foi desta que tivemos os ganhos de produtividade? Então não vamos piorar a situação da nossa empresa, não vamos criar condições para perder o emprego, porque o que nós queremos é criar emprego sustentável e não emprego a prazo. E temos de continuar este caminho de reforma da justiça, de reforma do Estado, de modo que nós todos possamos acreditar que é mais fácil investir, que é mais fácil criar emprego, que é mais fácil investigar, que é mais fácil, portanto, ter uma sociedade dinâmica, onde as pessoas tenham a perspectiva de progredir e de chegar mais longe. Este é o nosso projeto. Dirão, bem, mas no essencial não parece haver aqui nada que impeça outras forças políticas de poder dizer o mesmo. Quem não quer mais investimento, mais e melhor emprego, melhor investigação, uma economia que consiga crescer, uma sociedade que possa criar lastro para corrigir as injustiças. Eu acrescento apenas que há uma grande diferença entre propalar certas ideias ou concretizá-las. E nós, felizmente, temos hoje a possibilidade de mostrar o que fizemos, os resultados que alcançamos e a direção que tomamos. E as pessoas sabem, uns pensam que somos teimosos, mas eu creio que a generalidade das pessoas já se apercebeu que nós somos determinados, que sabemos o que queremos e para onde queremos ir. E não é por nenhum egoísmo particular, é porque a nossa convicção é de que esse é o caminho que nos pode trazer, efetivamente, mais prosperidade. E se podemos observá-la aos nossos olhos, eu sei que em 2013, quando fiz aquele discurso no Pontal, em que disse que a nossa economia ia dar a volta em 2013 e ia inverter a tendência recessiva, durante mais de um ano escreveu-se que eu vivia alucinado, porque verdadeiramente a economia tinha tido o comportamento contrário. Hoje sabemos, muitíssimo bem, que não foi assim, que realmente a economia começou a dar a volta em 2013. Foi mesmo o ano em que deu a volta. Começou a economia a crescer, começou o desemprego a baixar e o emprego a aumentar. E desde então, nestes 8 trimestres, tem sido assim. Com exceção do último, em que no caso do desemprego, não do emprego, reparem bem, o emprego também aumentou. Mas é verdade, o desemprego agravou-se 0,2% em termos trimestrais. Mas quando comparamos com o trimestre do ano anterior, diminuiu. O que significa, portanto, que numa base anual a tendência é essa, tem vindo a baixar o desemprego e a aumentar o emprego. Então, se os nossos resultados hoje são visíveis, se a credibilidade do nosso país é hoje assumida e respeitada, se conseguimos, mesmo na incerteza do que pode acontecer num futuro próximo, seja ao nível da zona euro, seja ao nível da Europa, que vive uma guerra no coração da Europa, com a Ucrânia, seja com as incertezas que advêm do fenómeno do terrorismo, se há confiança no país, se há gente cada vez mais interessada em vir trabalhar para Portugal para preparar investimentos, para preparar, portanto, rendimentos para o futuro, se acredita que as reformas que fizemos foram boas, se esses resultados estão à nossa vista, por que razão haveríamos de questionar o caminho que temos seguido? Eu acho, sinceramente, e com isto termino, que só ganha e alcança quem acredita. Não quero com isto dizer que devemos convencer-nos, autoconvencer-nos das coisas para poder ganhar. Isso não tem interesse nenhum. Só os tontos é que se autoconvencem
de coisas que não existem. Nós temos de contrastar as nossas opiniões com a realidade. Sabemos que a realidade não é perfeita como nós desejaríamos. E daí talvez não sei, porque a perfeição é mais um ideal, como é evidente, se ela existisse, julgo que tudo acabava. Mas se ainda não chegamos na realidade aonde queremos, aquilo que fizemos está à vista. Pode ser verificado. Podem uns proclamar uma crise enorme, mas não podem negar que a economia está a crescer, que há mais empregos a aparecer. Isso não podem negar. Então, se não podem negar isso, e se esses resultados estão de acordo com aquilo que é a nossa determinação, julgo que não devemos pôr sempre em dúvida a nossa capacidade para ir mais longe, para apontar mais alto, para ambicionar melhor ainda. Eu direi mesmo, só quem não tem essa ambição, essa força de vontade, essa determinação, é que por mero acaso consegue realizar o que não se esforçou por fazer. Mas nós, que não temos nada contra a sorte e esperamos sempre que ela nos possa favorecer, gostamos de fazer por ela. E somos, portanto, daqueles que costumam dizer que a sorte, ou aquilo que muitas vezes parece a sorte, dá muito trabalho. Mas vale a pena. Tem valido a pena, vai valer a pena, tenho a certeza que vai continuar a valer a pena para os portugueses, para todos aqueles que todos os dias se esforçam para que o nosso país possa concretizar uma mudança ao nível daquela que foi aspirada quando chegou a democracia e que tantas vezes foi comprometida ao longo desta grande caminhada. Mas que nos possamos levantar quando caímos para aprender com os nossos erros e que, como se costuma dizer, que com as pedras que nos atiram possamos construir melhores edificações para o futuro. É esse o nosso lema. Um abraço, bom trabalho, bom mandato e um grande ano.